Estamos começando mais um programa, o FAO no combate ao coronavírus. E o nosso entrevistado a partir de agora é Anderson Brandão Leite, que faz parte do corpo técnico da Universidade Federal de Alagoas, no Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, e está como gerente do LACEN. E óbvio que o objetivo da entrevista é trazer a importância da academia num processo como esse, de combate a uma pandemia, né, que nunca se espera, professor, que aconteça, mas que quando acontece evidencia a força e a importância da ciência num combate como esse. Professor, muito obrigado antecipadamente pela participação. Eu que agradeço o convite. Eu acho que é importante que a gente realmente faça esse esclarecimento à sociedade, e a própria universidade tem como um dos objetivos sair dos muros da universidade, né? E isso faz parte do que a gente sempre pregou em relação à importância da universidade no contexto da sociedade alagoana. A gente sabe que o mundo, a história do mundo sempre foi marcada em relação a essas epidemias que surgem de tempos em tempos, né? E a universidade hoje tem demonstrado, fora dos muros da universidade, não só com o pessoal da própria universidade, seus técnicos e professores e pesquisadores, mas também com seus egressos. A gente tem muita gente hoje trabalhando na linha de frente de combate ao coronavírus, que saiu de dentro da universidade, que foi preparado pela universidade, que hoje está devolvendo à sociedade tudo aquilo que lhe foi ofertado, né, pelo governo, pelo Serviço Público Federal e pelas universidades federais como um todo no Brasil inteiro, que são instituições de ensino de excelência, né, tanto na área mesmo de produção de conhecimento, como propriamente de formação de recursos humanos. Hoje o senhor está gerente do LACEN. Eu pediria até que o senhor contextualizasse essa situação e à frente hoje do Laboratório Central do Estado, né? Qual o maior desafio, professor? Olha, hoje a gente enfrenta um desafio que, pelo menos nos últimos anos, é sem precedente. A gente já enfrentou algumas epidemias aqui no estado. Eu acho que talvez a mais recente foi a de Zika, tá, e chikungunya, mas nada comparado ao que a gente tem vivido hoje em relação ao coronavírus, que é uma epidemia em nível mundial, é uma pandemia, né, e que demonstrou que o mundo inteiro não conseguiu responder de uma forma que conseguisse conter com tanta eficiência a propagação dessa doença. Não é diferente aqui no estado de Alagoas, né? A gente tem atuado da forma como se preconiza, não só em nível nacional, mas como em nível mundial, né, tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Organização Mundial da Saúde, mas mesmo assim a gente tem observado uma grande dificuldade no nível de resposta que essa doença tem nos impostos, né? A gente não tem conseguido acompanhar todo o processo evolutivo e de história natural da doença de uma forma rápida como ela tem nos exigido, né? E isso a gente tem observado em números mesmo, não somente aqui no estado, no Brasil inteiro, como no mundo todo. A gente observa que as situações têm se repetido, né? Poucos foram os lugares do mundo que conseguiram fazer um controle efetivo do que se refere à transmissão do coronavírus. Então, a gente tem vivido isso aqui na pele, estamos tentando, de uma forma bem otimizada, né, mas a gente tem visto que o vírus ele tem saído na frente muitas vezes e a gente tem tomado decisões para corrigir aquilo que o vírus tem nos demonstrado. A gente não tem conseguido, aliás, não só a gente, o mundo inteiro não tem conseguido prever a resposta a esta pandemia. Um dos grandes desafios também seria aumentar a capacidade de testagem para conhecer a realidade de contaminados, não só aqui do estado de Alagoas, mas em nível mundial, né? Hoje ainda se testa muito pouco, professor. Sem dúvida, a gente precisa aumentar a capacidade de testagem, mas a gente também precisa orientar às pessoas o que é necessário ser testado, tá? A gente hoje tem priorizado alguns grupos populacionais que são
considerados de resposta mais emergencial, que são as pessoas que estão necessitando de um tratamento em nível hospitalar. Então, essas pessoas, elas precisam ser priorizadas, porque o nosso sistema de assistência hospitalar, ele também precisa ter uma resposta mais célere, porque eu preciso saber o que eu vou fazer com esse paciente, quanto tempo esse paciente vai ficar no meu leito. Tá? Esses pacientes precisam de um leito isolado, então eu preciso de fato fazer um diagnóstico diferencial desses indivíduos, e a cada dia que passa eu tenho uma lotação maior nos meus hospitais, sejam eles privados ou públicos. Então, o SUS, ele é universal. A gente tem que se lembrar que, independente da classe social, independente do nível socioeconômico do indivíduo e do acesso que ele tem à saúde, seja da rede privada ou pública, o SUS ele não escolhe o indivíduo. Tá? O SUS é universal. Então, hoje o LACEN, ele atende a todas as esferas da saúde, seja ela pública ou seja ela privada. Então, a gente tem que atender a todos, agora de uma forma que é um dos pilares do SUS, inclusive, de uma forma com a maior equidade possível. Eu tenho que ofertar mais para quem precisa de mais. Então, hoje, quem que precisa de um teste de forma mais célere? Aquele indivíduo que está acamado, que está ocupando um leito e que precisa de uma retaguarda maior de cuidado. Qual que é o outro indivíduo que também precisa de uma resposta célere? Aquele indivíduo que não conseguiu chegar a um tratamento adequado, ou o tratamento adequado que de fato a gente ainda não tem, né? O tratamento de suporte não deu uma devida resposta a esse indivíduo, que são os que foram a óbito. A gente também precisa dar uma resposta célere a essas famílias desses indivíduos, porque eles precisam saber o que de fato aconteceu com esses indivíduos. Então, assim, a gente tem uns grupos populacionais bem definidos daquele indivíduo que eu preciso dar uma resposta mais célere. Isso quer dizer que o indivíduo que está infectado, que tem sintoma e passa bem, não necessita de uma resposta? Não. Ele precisa de uma resposta também, mas esse indivíduo ele consegue aguardar. O interesse prioritário do diagnóstico desse indivíduo é epidemiológico. Eu preciso saber o que ele teve, porque eu preciso saber se esse indivíduo vai continuar suscetível ou não. Tá? Mas em relação à conduta de tratamento, o teste não é essencial. A conduta de tratamento, o que me orienta, o que me norteia, é uma avaliação clínica, é o que tem sido feito na ponta, é que os médicos e enfermeiros da ponta fazem. Avaliam a condição clínica do indivíduo e a conduta é dada por isto. Não pelo diagnóstico laboratorial é importante, sim, mas o diagnóstico clínico ele é tão importante, ele é essencial à conduta de tratamento desse indivíduo. Então é por isso que a gente tem esses critérios bem definidos, não menosprezando aqueles indivíduos que procuram um serviço de saúde, que são colhidas amostras e que são encaminhadas igualmente ao LACEN. A gente hoje tem um tempo de resposta diminuído a esses indivíduos porque a gente tem um critério de prioridade baseado na situação clínica do paciente. Aí o que você me perguntou, eu necessito de um aumento de testagem? Sim, eu necessito de um aumento de testagem e a gente tem otimizado e buscado fazer isso. Né? A própria Universidade Federal de Alagoas hoje é uma parceira nesse sentido, de aumentar essas testagens. Hoje, em específico, a gente tem o Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde como parceiro, trabalhando diariamente junto ao LACEN para que se aumente o número de testagens. E a gente tem terminado um treinamento agora com o pessoal de Arapiraca, também da Universidade Federal de Alagoas, para que eles implantem lá e a gente descentralize esse diagnóstico também para eles, para que eles tenham uma resposta mais rápida, pelo menos para a região do Agreste e parte de região do Sertão. A gente ainda não sabe em qual contexto de números eles vão se inserir nisso, mas a gente já sabe que é uma importância nessa descentralização desses exames do pessoal de lá. Essa importância no aumento do número de testagens hoje se deve muito mais
ao critério epidemiológico. A gente precisa saber, de fato, todos esses indivíduos que estão com sintomas gripais são devido à infecção por Covid? Por que a gente faz essa pergunta? Porque a gente está vivendo uma epidemia num momento onde haveria uma sazonalidade de outros vírus respiratórios. Tá? Então, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial. Será que todo mundo que está apresentando a síndrome respiratória aguda grave, que é a maior gravidade que o Covid pode provocar, será que esse indivíduo ele está de fato com Covid, ou tem um outro vírus respiratório que também provoca essa síndrome respiratória aguda grave? Tá? Então, qual que é o grande problema hoje? A gente tem um critério de testagem dos indivíduos que estão graves, mas a gente precisa sim testar esses outros indivíduos. É por isso que a gente está sempre em busca de um aumento de testagem, porque a gente precisa saber se esse indivíduo de fato é Covid ou se esses outros vírus que têm esta natural sazonalidade por este período do ano, se são eles que também estão provocando essas síndromes gripais, como a gente costuma chamar. Tá? Então, é importante sim aumentar as testagens para que a gente execute isso. Não para salvar vidas. Salvar vidas, de fato, o teste laboratorial ajuda, sim, mas a gente precisa muito mais utilizar um critério clínico para dar um suporte a este paciente do que propriamente colocar toda a nossa ansiedade no que se diz respeito à testagem laboratorial. A testagem laboratorial é importantíssima, mas a gente também precisa de uma avaliação clínica. E as pessoas precisam entender isso, porque o que eu tenho percebido é que o próprio usuário, ele está pondo todas as fichas dele em uma testagem do que propriamente em uma orientação e em uma avaliação clínica. O enfermeiro e o médico está hoje nas unidades fazendo essa orientação, fazendo esse suporte clínico, avaliando esses indivíduos, e isso não pode ser menosprezado. Claro. A gente precisa considerar isto de uma forma inteligente. A gente tem que utilizar as armas que a gente tem de combate a essa epidemia de uma forma racional. Então, se a gente hoje tem uma quantidade X de testes, e eu sou a prova de que a gente tem buscado aumentar bastante isso em parceria com a universidade, em parceria com o Estado, em parceria com o município, tá? A gente tem buscado isso e, graças a Deus, tem conseguido isso, mas a gente também tem que dar uma grande importância a quem está na ponta, orientando essas pessoas, pedindo que essas pessoas fiquem em casa e que evitem a transmissão dessa doença. É uma doença que tem uma transmissão muito facilitada, muito mais, talvez, até do que o que a gente imaginou no início dessa pandemia. Tá? Então, a gente precisa que as pessoas fiquem em casa. Ah, fique em casa para sempre? Não. Eu preciso que esse indivíduo fique em casa, mas que ele procure o serviço de saúde para ter essa orientação, para ter essa avaliação clínica, antes que ele piore. E não é só buscar uma testagem. Claro que se ele chegar no serviço de saúde e o profissional achar que ele atende aos critérios de testagem, ele vai ser testado. Tá? Mas ele também precisa saber que este indivíduo ele vai ser testado, mas ele vai aguardar um pouco mais esse teste, que esse teste vai ter uma importância muito grande epidemiológica, mas esse indivíduo precisa ir no serviço para que ele consiga ser seguido por este profissional, tanto da vigilância quanto da assistência. Né? O SUS é importante por isso, porque ele dá um segmento ao atendimento. Né? Esse paciente ele não vai ser esquecido. Se esse paciente vir a agravar, aquele que não era prioridade vai passar a ser desde que ele seja seguido. Então, é por isso que ele não precisa buscar o serviço de saúde somente para testar. Ele tem que buscar o serviço de saúde no sentido de manter uma assistência universal e integral, que é o que o SUS preconiza. Tá? Professor, um dos grandes desafios, a gente já está no finalzinho da nossa entrevista, é a característica de cerca de 80%, um pouco mais por cento das pessoas
que se contaminam, se infectam com o Covid, não apresentarem sintomas, serem assintomáticas, isso torna o combate a um vírus, né, como esse ainda mais difícil, olhando pelo aspecto da ciência? Dificulta. Ela dificulta, inclusive quando a gente observa essa questão do afastamento social. Tá? Então, esses indivíduos, eles precisariam ter um afastamento social muito maior do que o que a gente tem observado no contexto estadual. Tá? A gente precisaria que essas pessoas respeitassem muito mais aquilo que a ciência tem preconizado do que o que propriamente a gente vivencia de comportamento tradicional do indivíduo que precisa conviver, que precisa se tocar. Então, a gente tem observado que o controle dessa epidemia tem sido muito dificultada em relação a isso, e a gente precisaria, de fato, ter um controle muito maior nesse sentido. E para a gente encerrar, professor, a gente falou agora há pouco sobre a necessidade de testagem, e é óbvio que como uma doença nova, até o tipo de teste, ou alguns tipos de teste tiveram que ser desenvolvidos, né, com o surgimento da pandemia. Hoje, qual seria a capacidade de testagem do Laboratório Central? A gente tem evoluído, é bom que se frise bem que a gente começou a fazer teste no laboratório em março. A gente ainda está em maio, então a gente tem pouco mais de um mês que a gente começou a fazer esses testes, porque a gente iniciou no final de março. Tá? Então, houve um incremento bem significativo naquilo que se refere ao número de testes realizados hoje no estado de Alagoas. Lembrando que hoje o estado só conta com um laboratório de referência, então os 102 municípios se reportam ao LACEN, né, na necessidade de testagem. Tá? Todos os laboratórios privados de hospitais, sejam eles hospitais privados ou hospitais públicos, também se reportam ao LACEN enquanto laboratório de referência. Então, a gente atende a tudo, né, prioritariamente a tudo. Então, a necessidade de aumento, ela é, obviamente, constante, porque a gente tem observado que a epidemia também tem aumentado em números de forma constante. Então, a gente tem se preparado para atender a uma demanda sempre maior do que a que a gente atendeu num dia anterior. Então, hoje, a gente tinha iniciado eu estou falando enquanto LACEN, agora a gente tinha iniciado, eu nem estava lá no período, mas a gente tinha iniciado numa produção de 20 exames dia, hoje a gente tem ultrapassado 250 exames dia. E é importante que a gente perceba o seguinte, boa parte desse exame, ele é feito de forma artesanal. É um exame bastante especializado, que eu preciso de mão de obra muito especializada, leva um tempo grande para treinar esses indivíduos. Então, hoje eu tenho, talvez, a nata do que se refere à biologia molecular dentro do LACEN, tá? Obviamente, muitos saíram da Universidade Federal de Alagoas, outros de outras instituições de ensino superior, também daqui do estado. Né? Eu não tenho ninguém trabalhando lá no LACEN hoje de fora de Alagoas. Todos os que fazem o LACEN, em especial o Laboratório de Biologia Molecular, são todos daqui de Alagoas. Então, todos tiveram uma formação alagoana e são pessoas de excelência. São pessoas que hoje trabalham, né, diuturnamente, de manhã à tarde e à noite, em busca de melhorar aquilo que está produzindo. Então, a tendência é que a gente passe, em muito pouco tempo, a fazer 500 exames dia. E isso é muito comparável a grandes estados que têm laboratórios de suporte muito maiores que o nosso. Tá? Então, hoje a gente trabalha sempre na perspectiva de um aumento diário. Tá? A gente nem consegue imaginar não aumentar, porque a gente está vendo que os números têm aumentado a cada dia. Mas, infelizmente, essa epidemia tem ido um pouco na frente da nossa capacidade de resposta. Mas, a cada dia, a gente tem buscado melhorar um pouquinho mais. Agradeço pela participação e por compartilhar o conhecimento. Obrigado, eu que agradeço. Esse foi mais um programa UFAL no combate ao coronavírus.